Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um podcast no trecho aqui no canal São Paulo sobre Trilhos. Essa a nossa 15ª edição de número 15. Mais uma semana se passou. Dessa vez espero publicar o podcast na data correta, que é ou no sábado ou no domingo, certo? Tivemos boas notícias aí ao longo da semana, vou repassá-las a vocês, inclusive uma novidade muito interessante que eu vou deixar aí no final do vídeo, né, para que vocês fiquem sabendo. Provavelmente uma notícia de primeira mão, né, de fonte primária ali, né, para a gente poder discutir e elaborar nossas abordagens. Pois então fiquem com o podcast. Pois bem, então para a nossa primeira notícia aqui do podcast, nós temos o seguinte: o governo do estado estuda o aumento da passagem para 2018. Muito bem. A questão da tarifa é algo importante a ser discutido, é algo que geralmente sempre acontece ano a ano, né? E para 2018 não vai ser diferente, certo? Vamos então passar aqui o pano na nossa história tarifária, para que vocês tenham uma noção aí de como os aumentos refletem, principalmente aí nessa última década, né? Nesse comecinho de década de 10, né? Vamos fazer aí uma pequena análise. O valor atual que nós temos, 3,80, ele foi um valor instituído em janeiro de 2016, muito devido também à questão das crises que nós tivemos, política e social, né? Também relacionada a protestos, né? A tarifa permaneceu congelada em 2016 e 2017 devido a esses protestos. Entretanto, né, em compensação a esse congelamento, nós tivemos um valor da tarifa, né, de integração, ou seja, a integração ônibus-metrô ou ônibus-CPTM, esse valor foi aumentado ligeiramente, ou seja, o valor em si da tarifa não foi aumentado, mas a integração, que é aquele desconto, ele foi reduzido, né? Então, sentiu-se aí um efeito, né, do aumento da tarifa, né? Já foi esse mesmo, mas esse aumento vai acontecer agora, não será não só o aumento da integração, mas o aumento da passagem em si. E estão sendo realizados vários estudos a respeito por parte do órgão responsável, que geralmente, no caso da CPTM e do metrô e também da Via 4, eles partem da Secretaria de Transportes Metropolitanos, né? No caso dos ônibus, nos ônibus intermunicipais da EMTU, também a Secretaria de Transportes Metropolitanos, que é o órgão estatal, órgão do estado para cuidar disso, e os ônibus municipais, né, eles são geridos pelas próprias prefeituras, cada uma altera ali no nível que acha ideal. Geralmente, a Prefeitura de São Paulo, junto com o estado em si, a SP Trans, Metrô, SPTM, eles alteram tudo numa mesma faixa para padronizar a tarifa como um todo, né? Fazendo com que assim você tenha uma harmonia entre os valores. Espera-se que a tarifa dessa vez, né, ela evolua aí para algo na faixa de R$ 4,00, R$ 4,10 e no máximo R$ 4,20, né? Tendo em vista que nós não tivemos um reajuste muito grande em São Paulo, lembrando, São Paulo foi a única cidade onde nós não tivemos a tarifa de transporte público aumentada. Várias cidades ali da região metropolitana tiveram sim aumentos consequentes na sua tarifa, entretanto, em São Paulo em si não teve. Se eu não me engano, até os intermunicipais tiveram muito na tarifa. Agora o metrô, o trem e os ônibus da SP Trans não tiveram esse aumento, algo que está sendo cogitado agora já para o começo de 2018. Qual a importância do aumento da tarifa? Depende muito do aspecto. Geralmente, captação de mais renda, né? Para quem não conhece ou desconhece como funcionam as políticas tarifárias, acaba sendo até um pouco complicado engolir isso, mais tarifa, mais caro, mas você tem que entender também que o custo em operação
ele também aumenta ao longo do tempo, às vezes por inflação ou por alguma tendência técnica que vem a acontecer, aumento da energia, enfim, essas coisas acabam impactando o aumento da tarifa. Engraçado que nunca se fala em diminuir a tarifa quando é necessário, apenas em aumentar, né? O problema é que hoje em dia também o Brasil está vivendo numa crise que você não está vendo representatividade política e você enxerga um órgão público como um sanguessuga, sendo que muitas vezes não é bem isso que acontece. Mas fica então a notícia, o aumento de tarifa em 2018 não é confirmado, entretanto é uma possibilidade com vai de mais de 90% de chance que vão aumentar a tarifa, está ali no jogo, tenho certeza disso. Portanto, fiquemos atentos se houver aumento na tarifa em foco no caso do transporte sobre trilhos, eu vou noticiá-los o quanto antes. Pois bem, nossa segunda notícia então é algo que eu tento evitar, mas quando toma uma certa notoriedade eu noticio. Homem acusado de assédio é agredido na linha 4 do metrô. Para vocês verem que nem nas empresas privadas, né, nem nos operadores privados, as pessoas escapam desse tipo de situação, né? Que é lamentável, infelizmente, não é bacana de se ver, né? Muito menos de se noticiar. Mas, enfim, é importante dar notoriedade a esses fatos para que a gente possa ter uma discussão séria sobre o assunto. Esse caso do assédio aconteceu na linha 4 amarela às 10 horas da manhã, ou seja, o período ali que é o encerramento do horário de pico, algo que geralmente tem muitas pessoas, não tantas quanto no horário de pico em si, geralmente é das 7 até as 10 horas, depois das 10 você sente uma redução constante. A vítima foi uma jovem de 22 anos de idade, enquanto o acusado, 27 anos. Nenhum dos dois foi identificado formalmente quem são, só foi divulgado apenas a idade dos envolvidos, certo? De acordo com a descrição do ato, né, aí vem aquela parte que não é tão limpa assim, né? O acusado estava encoxando a moça ali na composição, com um pênis ereto, ou seja, estava dando aquela leve esfregadinha praticamente, né? Ao perceber isso, claro que a mulher ela com certeza deu um espanto no sujeito, e tendo em vista ali a situação, um vagão fechado, palavras de ordem foram ali pronunciadas não só pela mulher, mas como por vários outros populares ali na composição, sobretudo mulheres, né, que geralmente é o grupo mais atingido ali por gente dessa índole, né? Nesse caso havia um segurança na composição, ele interveio, mas não impediu, né, após ironia por parte do acusado, né, não impediu ali a agressão do mesmo, né, foi agredido ali com vários socos, né, talvez alguns chutes também, não de maneira a surrar a pessoa, a espancar, mas foram aqueles socos de indignação bem dados, né? Aquela coisa que quando fica preso na garganta você desconta com a força bruta dos braços, né? Então houve essa agressão ali, né? Justificada ali pelo calor do momento. O segurança, né, que estava ali dentro da composição, ele interveio, né? Ele veio ali, abordou a pessoa, né? Levou ele até o distrito policial, foi registrado na 3ª Delegacia da Mulher. A pessoa assinou ali um termo circunstanciado, que é aquele clássico, assina aqui, porque se você fizer de novo, a pena vai ser pior, né? Não houve uma punição em si, mas esse termo circunstanciado é quase que uma advertência, naquele mesmo molde de advertência escolar. Você faz besteira, é levado para o órgão competente e faz você assinar um documento, uma coisa simples ali, para que se você fazer de novo, você vai receber uma punição maior, né? Esse caso ele ficou registrado na Delegacia da Mulher, lá nas proximidades da São Fradique Coutinho, como importunação ofensiva ao pudor. Muitas às vezes não entendem por que o parecer da importunação ofensiva ao pudor, porque numa
estupro, porque não é isso. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Não defendendo, jamais passando pano para esse tipo de gente, mas explicando o trâmite legal, né? Pelo menos o que eu li ali, o que eu procurei entender, a importunação ofensiva ao pudor é justamente isso, algo que atente à dignidade da outra pessoa, algo que que impacte uma certa vergonha, um constrangimento. E como tem esse teor sexual, acaba sendo um agravante. Por se tratar apenas de um constrangimento, né, necessariamente não é punível com a prisão. Entretanto, muito provavelmente em caso de reincidência, a pessoa pode sim vir a pagar alguma multa, né? Então, fica aí este parêntese em relação ao termo da importunação ou violenta ao pudor, né? O medo de constranger a vítima ali, né? A pessoa que quer saciar seus desejos, mas acaba escolhendo o lugar errado e a hora errada e as pessoas erradas, né? Não as pessoas erradas, mas o lugar errado e a hora errada. Isso não é para se fazer com ninguém em nenhum lugar, né? E fica aí a notícia, né? Atenção sempre. No caso, a Via 4 prestou todo o atendimento ali à vítima, com certeza, abordou a pessoa, né? E vamos ficar atentos aí, né? O governo do estado de São Paulo, junto com outros órgãos, principalmente de transporte público, andam com muita firmeza combatendo essa prática que infelizmente tem tomado cada vez mais destaque na mídia, porque só agora as mulheres tiveram, não que elas tiveram direito, mas que elas tiveram a possibilidade de discutir isso abertamente, e a sociedade como um todo entende esse caso realmente como algo sério, algo que não deve ser feito, né? Percebe-se que até, né, entrando para outros méritos, até em comunidades isso não é aceito, e quem faz esse tipo de coisa é punido pelos próprios populares ali, né? Até mesmo por entidades ali de maior poder nas comunidades. Vocês devem saber de quem são essas pessoas aí, que geralmente são próximas ao crime, mas para você ver, né, nem quem é do crime aceita esse tipo de coisa, né? Quanto mais quem é trabalhador, que sai todo dia apertado, com sono, cansado e tem que aguentar uma coisa dessas, esses tipos de pessoas que são aproveitadoras, que não têm escrúpulos. Portanto, essa é a notícia. Vamos ficar atentos aí a esses casos e se presenciar, se for vítima, denuncie sem dó. Se tem uma das coisas que os funcionários de segurança são capazes de fazer é auxiliar nesse ponto, que aí sim, né, como envolve a imagem da companhia, com certeza eles vão ali atuar no auxílio e no suporte à pessoa que acaba sendo vítima desse mal moderno. Pois bem, nossa próxima notícia, uma notícia um pouco irônica, né? Talvez uma daquelas poucas notícias que em si não é muito direto com o sistema ferroviário em São Paulo, mas achei bacana trazer para cá, que é o seguinte: Siemens quer deixar no passado casos de corrupção no metrô, né? Clássico caso de cartel, né? Afinal de contas, foi a Siemens que abriu o jogo abertamente e falou: teve cartel sim entre as empresas X, Y e Z em vários contratos. O que aconteceu é o seguinte, né? O CEO, né, da Siemens, o senhor Joe Kaiser, afirmou que está cumprindo um aprimoramento no sistema de compliance por parte da empresa. O compliance, ele é basicamente uma forma que as empresas têm de atuar contra ilegalidades, seguindo as regras e contra a corrupção. Tendo em vista que o metrô também é uma outra empresa que está implantando o maior sistema de compliance na sua metodologia. Você tem ali um portal da transparência, você tem agora um portal de denúncias, né? Geralmente é usado apenas por funcionários, indicando ali casos de eventual corrupção, de favorecimento ilícito, para que a gente combata esse tipo de irregularidade, certo?
De acordo aqui com o que o próprio presidente disse, ele quer deixar no passado todos os casos de corrupção que aconteceram em licitações no Brasil, como eu já disse, né, envolveram o metrô de São Paulo, a CPTM e inclusive o metrô do Distrito Federal, o metrô DF. Aliás, um ponto aqui especial, eu não sei se o metrô DF ainda está em greve, sorte, aí se tem alguém que me escuta do DF, sorte para vocês do metrô daí, que, se eu não me engano, está em greve lá, os caras não querem fazer nada, não sei porquê. Enfim, voltando ao tema. Esse esquema foi denunciado em 2008 por meio de um funcionário que falou que tinha todo um esquema, propina, uma formação de cartel. Você vê ali várias empresas, você via Alstom, Siemens, CAF, Tetrans, tem até uma empresa, eu não vou lembrar, tinha uma empresa japonesa que não estava no meio ali, era um monte de empresa ferroviária no meio, né? Algumas que tinham tecnologia, outras que eram apenas montadoras ou faziam manutenção, enfim. Teve uma falcatrua muito grande nesses os novos trens que a gente está vendo agora, né? Não sei esses atuais, 8.500 e 9.500, mas com certeza 8.000, 7.000, 7.500, os trens do metrô tiveram ali uma formação diferenciada. Você sempre vê que tem sempre as mesmas empresas ali competindo, e não é só por causa de uma questão financeira, porque tinha esquema ali mesmo, cartel. Para quem não sabe, o que é cartel? Não é cartel de drogas, não é um cartel de cali de drogas, não. O cartel é uma organização entre as empresas de maneira que a concorrência não acontece de fato. Elas combinam os preços e as licitações que elas vão ganhar. Em troca disso, elas ganham parte desse valor com uma bonificação. Ó, hoje você me deixa fazer essa concorrência, depois faz e vai tendo essa troca de favores para que todas as empresas sejam favoritas, porque todas elas têm um grande nível de competitividade. O mal da competitividade excessiva é que às vezes as empresas acabam formando cartéis em vez de investir em algo mais qualitativo. No caso, acaba sendo uma saidinha aí na brasileira, né? Com isso, né, a Siemens ressaltou, né, que pretende investir aí no Brasil até 2020, né, não até de acabar, mas continuar dando mais investimento, que ela não tem investido tanto, muito por causa da crise econômica, certo? E isso acaba afetando todas as empresas como um todo, que acabam tendo que não fazer mais seus cartéis para poder lucrar, porque senão o negócio não anda, né? Atualmente, só deixando aí um ponto interessante, a Siemens se fundiu com a Alstom, né? Lembrando que a Siemens apenas no setor ferroviário se fundiu com a Alstom. Foi uma compra ali interessante, que foi todo o ativo da Siemens foi para a Alstom, certo? Então, não sei se no Brasil elas continuam como Siemens e Alstom, mas na Europa, pelo menos, ela se consolida como consolida com o nome Alstom, de maneira grande e pungente, certo? Atualmente, para quem não sabe, a Siemens ela desempenha no Brasil serviços de manutenção e de modernização dos trens, né? Nós temos como principal trabalho deles atualmente a modernização. Agora tem que pegar na cabeça Frota I. Segundo Frota I é Alstom, isso, Frota I. Frota I que é o Alstom Siemens, ainda está sendo trabalhado, certo? Alstom Siemens ou Alstom IESA? Nossa, agora eu lembrei que tinha uma empresa que fazia ali, que era a IESA, só que agora eu não vou lembrar de fato. Enfim. Mas a Siemens trabalha com manutenção de trens aqui no Brasil e tem um próprio trem deles fabricado, operando no Brasil, que é um daqueles trens da série 3000, o famoso trem musical, que tem aquela arrancada icônica. Atualmente opera pela linha 10, mas foi uma composição que foi construída pela Siemens e está operando no Brasil. Então a Siemens ela deixa a marca, além de infraestrutura ferroviária como um todo, né? Deixa uma marca muito importante no cenário nacional. Infelizmente acabou se misturando ali com casos de corrupção. E a fala do CEO da Siemens, né, que é estrangeiro, denota aí então um cuidado maior, principalmente com a sua filial brasileira, para que ela não fique manchada, porque querendo ou não, um caso de corrupção num país estrangeiro pode afetar a empresa no país de origem, e aí a qualidade do serviço dela acaba sendo duvidoso, né? Portanto, muito provavelmente podemos esperar aí uma presença maior da Siemens
nas próximas licitações que teremos, com certeza, e veremos aí se ela aprende a lição e não se mistura com essa gentalha, né? Para que ela possa ter pelo menos uma boa imagem no Brasil. Pois bem, nossa próxima notícia então é a seguinte: homem é eletrocutado após surfar em trem na linha 8 Diamante. Pois bem, linha 8 que já vem sofrendo bastante com casos de surfistas impingentes, pessoas que andam em cima do teto dos trens ou que andam pendurado pro lado de fora do trem, sai apoiando ali, se segurando em alguma coisa, qualquer coisa que vê ali pela frente. O problema dessa prática é que por si só, em sua essência, ela já é uma prática perigosa, praticada muitas vezes por jovens ali da periferia da linha, né? Nós temos muitos locais ali da linha que não tem uma federação adequada, ou às vezes a pessoa até paga a passagem, né? Quando não invade, para poder fazer aí dessas práticas bastante ruins. Os casos, diga-se de passagem, diminuíram bastante da década de 90, de 80, 80 até hoje, né? Sendo que na década de 80 e 70 era praticamente uma rotina, era algo normal você ver alguém se pendurando com a porta do trem aberta. Hoje em dia a política é bem diferente. Esse caso aqui também não é diferente muito daqueles casos dos anos 80. Essa situação aconteceu na estação Carapicuíba, né? O indivíduo acabou sendo eletrocutado pela rede aérea. Não se sabe se foi por encostar no pantógrafo ou na rede aérea. O que se sabe é que o indivíduo sofreu várias queimaduras por todo o corpo. Algumas fontes indicam cerca de 80% do corpo queimado. E ele estava, detalhe, consciente. Ele não estava consciente não, ele não deu aquela dormidinha. Ele estava acordadíssimo, levou o choque. Esse choque, para quem não sabe, a rede aérea da CPTM, ou seja, aquele fio que alimenta a tração dos trens, ele passa nele uma corrente de 3.000 volts. Isso, amigo, se você toma um 110, já fica em choque já, entre aspas, né? 220 você pode até morrer, imagina 3.000 volts. É quase que fatal, quase que fulminante. É quase que uma sorte o cara não ter morrido. O cara até então não morreu, né? Pelo menos as notícias não noticiaram a morte do indivíduo. Por causa desse indivíduo imprudente, houve uma falha na energia e os trens começaram a andar com velocidade reduzida entre Osasco e Carapicuíba. O ser foi socorrido, o trem devidamente recolhido, porque deve ter ficado com certeza uma papa de ser humano ali, né? E a circulação voltou a ser normalizada na linha por volta das 5h50 da tarde ali, no comecinho do horário de pico. Portanto, fica o registro, mais um indivíduo que se aventura ali por diversão, que toma um choque e toma também em outros lugares, aprendeu da pior maneira a não surfar em trem. Essa que é uma prática totalmente retrógrada, ou em sistemas onde você não tem segurança nenhuma. Então até fica a crítica para a CPTM, se você deixa, atualmente, se atualmente você deixa até surfista andar ali na linha 8, né? Aquilo ali virou terra sem lei. Cadê o policiamento? Cadê a segurança? Eu tô achando, honestamente, não sei como é que eles gerenciam isso internamente entre eles, mas eu tô honestamente achando que já tá na hora da CPTM contratar mais profissionais uniformizados, ou seja, os PFs, os guardinhas mesmo, porque a linha 8 virou uma terra sem lei. Não basta a constante presença dos marreteiros, né? Que com certeza eles têm algum tipo de contato ali com os guardas que não pegam eles, é todo dia ali o mesmo negócio, né? A questão do surfista é uma questão até pior que a do marreteiro. O marreteiro, ele tem aquela questão de estar trabalhando ali, de estar tentando um sustento, né? Para não recorrer a meios ilícitos. Isso, uma parte, pelo menos, é um pouco honesta, mas às vezes acaba sendo, não sabe a origem do produto, não tem a certeza dessa situação. Até que dá para dar um desconto para o marreteiro, mas o surfista, esse sim, prejudica não só o sistema, como a própria vida. Esse indivíduo só não morreu por sorte, porque talvez a mão de Deus tenha pego ele ali e não feito ele morrer.
porque se fosse para acontecer, ele com certeza teria morrido ali no lugar por pura imprudência e por pura diversão. Então fica a notícia. Eu não vou dar nem alerta, porque quem surfa em trem é retardado. Hoje, nos dias de hoje, alguém que vai surfar em trem é retardado. Né? Já vi, essa semana mesmo, na segunda-feira que teve agora, eu presenciei o cara dando uma surfada no trem Amador Bueno. Né? Se bem que lá até que é compreensível, né? É incompreensível do tipo, o social ali em Amador Bueno é outro nível. Mas nada justifica em si a prática. É totalmente, até quem é técnico ninguém faz esse tipo de coisa. Então, se querem um alerta aí, cuidem das suas sanidades mentais para que vocês não venham um dia surfar num trem, né? Porque essa é uma prática certamente perigosa à vida e também danosa ao sistema. Então, além de você se matar, você ferra um monte de gente junto. Então, atenção aí a esses casos com os surfistas ferroviários contemporâneos. Pois bem, nossa próxima notícia então é a seguinte: a estação Genópolis Mackenzie poderá ser aberta até o final do ano. Em resposta a um dos inscritos do canal que sempre pergunta em relação a essa estação, antes eu não tinha como dar resposta, porque nós tínhamos muitas poucas informações, né, sobre a estação. O metrô, quando divulgava fotos, não divulgava o interior da estação, que era o que gerava mais dúvidas. Entretanto, de acordo com informações obtidas através aqui das nossas belas fontes, né, nossas belas referências, nós temos aí já como dar alguns prazos interessantes, né, e tudo indica que a estação será entregue dentro do prazo, bem perto do final do ano, certo? De acordo com a reportagem que vocês podem ler na descrição depois, a estação já está em fase final de construção, certo? O prazo para a entrega da mesma está prevista para o dia 20 de dezembro. Esta entrega inicial, essa data 20 de dezembro, não é o dia da abertura, não é o dia da inauguração. Vamos deixar bem claros aqui isso. 20 de dezembro é a data da entrega da obra para as concessionárias. O metrô de São Paulo, que é responsável pela construção, e a Via 4, responsável pela operação. Lembramos-nos, quem é dona da linha é o metrô. A Via 4 está apenas operando serviços, portanto, né, fazendo manutenção, né, tratando-se de uma PPP, uma concessão do serviço ferroviário ali. Com isso, com essa entrega antecipada, né, haverá sim, por parte da equipe da estação, testes internos no que tange sistema de comunicação, sistema de segurança, combate a incêndio, enfim, tudo o que deve ser escadas rolantes, enfim, todas as coisas que são importantes para o funcionamento vital da estação serão devidamente testados nesse período inicial. Lembrando, toda a parte civil da estação está concluída, ou seja, toda a parte de construção, toda a parte da engenharia e arquitetura já está completa. Faltando apenas a instalação de algumas escadas rolantes e elevadores, que é fundamental para se proporcionar uma maior mobilidade para os usuários e também acessibilidade para aqueles que são portadores de algum tipo de deficiência, sobretudo a deficiência física, que acaba fazendo com que as pessoas acabem usando cadeira de rodas, e aí sim tem um apoio logístico de um bom elevador. Instalação também do acabamento, ou seja, pintura, colocação de piso, instalação das lajotas de azulejo, enfim, toda essa parte mais estética também está sendo finalizada. E, claramente, a parte visual, no que tange, sobretudo, as placas de destino, de origem, de a sinalização onde é cada lugar, ali, banheiro, segurança, SSO, bilheteria, enfim. Toda essa parte para indicar ao usuário onde ele está e aonde ele vai.
Além disso, falando na questão de comunicação visual, algumas pessoas já estão relatando que estão vendo ali, principalmente nas portas de plataforma, indicação da estação Higienópolis Mackenzie. Para quem não sabe, nas portas de plataforma da linha 4, superior à parte de vidro, você tem ali um pequeno mapinha com as estações. Né? E você vê que tem algumas estações que já estão preenchidas, como Luz, República, Paulista, e outras que estão em branco, no caso de Higienópolis Mackenzie, Oscar Freire, São Paulo Morumbi, Vila Sônia. Né? São esses buracos ali que estão vazios. Esses buracos serão preenchidos conforme as estações forem inauguradas. E Higienópolis Mackenzie é uma das que já está aparecendo. A estação de Higienópolis Mackenzie, para quem não sabe, fica entre a estação República da linha 3, que faz ligação com a linha 3, e a estação Paulista, que faz integração com a linha 2, na estação Consolação. Portanto, é importante, já indica que a linha 4 já está ciente dessa possibilidade desse evento, né? Portanto, para quem tem dúvidas sobre a inauguração da linha 4 de Higienópolis Mackenzie, está respondido, né? Muito provavelmente até a última semana do ano a estação seja devidamente entregue, né? Não é um prazo de 100%, porque isso pode depender muito também dos testes, mas com certeza isso vai sim dar um alívio, né, na operação. E pode ter certeza, acabou ali o processo de Higienópolis Mackenzie, nós teremos um trecho a menos ali para ser fechado, né, para obras. Agora, se a gente tiver obras em algum lugar, vai ser somente entre Paulista e Fradique Coutinho, que é onde fica a estação Oscar Freire. Então, encerrada uma fase, melhor para a mobilidade dos usuários. Pois bem, para a nossa última notícia aqui da semana, uma notícia que, quando me contaram dela, eu não acreditei. Eu honestamente não botei fé nenhuma nessa notícia. Entretanto, através de fontes muito confiáveis, é provável que realmente isso possa acontecer. Essa notícia aqui, eu não diria de importante, mas ela tem um baque enorme, uma mudança de paradigma praticamente. Parece que se realmente reclamaram, ouviram, porque isso vai acontecer. Um minuto só para poder falar o título da notícia, mas vamos lá. A notícia que vem para mim é o seguinte: composições série 7500 podem vir a operar na linha 10. Isso mesmo, não falei errado não, é 10. 10 Turquesa, Braço Grande da Serra. Essa linha mesmo, a linha do ABC. É incrível, é inacreditável. Eu não acreditei quando eu ouvi isso. Eu achei que era sacanagem, mas aí eu vi fontes confiáveis e realmente está sendo preparado uma realocação de frota. As 8 composições da série 7500 que hoje operam na linha 9 Esmeralda vão também vão todas passarem a prestar serviço pela linha 10 Turquesa, né? No caso, esse faz parte de um plano de realocação de 10 composições. Dessas 10, 8 composições são série 7500. As outras 2 composições, não temos ideia ainda de quais serão. Se serão 7000, alguns especulam 7000, particularmente por aqueles 7000 com os estribos mais largos, ou seja, que tem aquele apoio ali do vão entre o trem e a plataforma. Eu particularmente, falo por mim, já vi na oficina de engenheiro São Paulo, claro, que pelo trem, né, um trem série 8500 com um letreiro de Santo André, Celso Daniel Santo André. Então, né, não sei se esses 2 trens podem ser 8500, mas que o 7500 vai, aparentemente, parece ser uma coisa muito real.
Como disse aqui, a frota especular ela foi da linha 9 durante bastante tempo. Ela substitui inicialmente alguns trens da série 3000 e 2100 que rodavam na linha 9, né? Ironia, grande ironia do destino. Eu acho que o trem que anda pela linha 9 tem como destino futuro a linha 10. Com exceção dos 5.000 e dos 5.500 que nunca rodaram lá. Pelo menos não se sabe de 5.500 rodando na linha 10. Eu nunca vi. Se tem alguém que viu aí, quiser colocar uma imagem sugestiva pra gente que é entusiasta, pode colocar aí que eu adoraria ver. Mas enfim, o Série 200 trem espanhol da década de 70, ele começou a operar na linha 9 Esmeralda, por ter uma condição, por ser mais moderno, por ser mais largo. Passou a operar depois na linha 10. Série 3000 foi realocado para a linha 7, mas voltou para a linha 10 por causa de necessidade operacional. E pela mesma necessidade operacional, os trens 7.500 estão operando ali, vão começar a operar na linha 10 turquesa. E por que isso está acontecendo? Existem vários motivos, mas os principais, além da renovação da frota, os trens série 200 que, vamos ser bem honestos, já está no seu fim de carreira. Tem trem mais novo que ele já sendo baixado e cortado. O 1700 é mais novo que o 2100. O pessoal não acredita. O 2100 é década de 70. O 1700 é década de 80, né? Então você vê a diferença ali do nível da situação, né? Eles já estão bem velhinhos, os 200, os trens espanhóis, e estão apresentando um alto índice de falhas, sobretudo na parte eletromecânica. Na parte elétrica mais ainda se destaca falhas dos ar-condicionados, trem pegando fogo, problemas elétricos aí na parte da coleta de energia, enfim. E também a dificuldade da manutenção dele, falta peça, não tem muito sobressalente dele. Os 3000 começaram a operar ali junto deles para poder dar um reforço especial. Antes operava só no Expresso ABC, agora está operando pleno. Portanto, a gente vê que aos poucos essas composições já estão sendo aí quase que condenadas a uma baixa forçada. Elas não estão aguentando mais. Estão pedindo arrego. Isso é uma boa notícia para o pessoal da linha 10, porque são os trens da linha 9, que são 7.500, eles têm mais espaço, não diria mais espaço, mas uma melhor distribuição do espaço. São trens que têm 4 portas de cada lado, proporcionam uma maior mobilidade, eles possuem ar-condicionado bom, possuem um melhor desempenho operacional, mais velocidade, mais capacidade de carga, operam ali com 8 carros, se não me engano o 200 opera com 6 carros cada, só que também o tamanho do carro de um 200 é gigante praticamente, né? Enfim, além de ser um trem mais novo, trens que tem aí, em média, eles têm então 5 anos de uso, então não são trens zero bala, mas também não são trens velhos, são trens bons que podem se servir ali a linha 10 turquesa. Lembrando, todas as composições novas, elas já contam com a identificação, né? No caso, algumas composições já estão sendo equipadas ali com os mapas, não diria mapa de linha, mas é um mapa geral, né? Um mapa geral da CPTM, aquele mapa com todas as linhas, com o sistema inteiro, muito bom por parte da CPTM, uma coisa elogiável, né? Deixar ali o mapa completo das linhas. E também tem o sistema de áudio, né? Já com todas as linhas. Realmente já tem tudo isso ali instalado. Os trens novos, 9500 e 8500, provavelmente também já tem. Mas certamente é uma coisa incrível, né? Esses trens mais novos vindo a substituir já passa então um tom diferente na linha 10, né? Aliás, foi visto já, né? Eu não cheguei a ver, né, presencialmente, mas relatos dizem que uma dessas composições já estão ali em testes no pátio de Mauá, testes para sinalização e para treinamento dos devidos maquinistas que vão operar o trem, porque o trem, os maquinistas eles não operam em todo local. Eles operam de acordo com sua linha de origem. Então, um maquinista que é da linha 10 só vai saber operar série 200 ou ali o 3000, né? Dificilmente ele vai conseguir operar outra composição. Então,
as pessoas já estão em testes e provavelmente ano que vem nós já poderemos ver esses trens no horário de pico. Como são 8 composições, a chance de você cruzar com algum deles vai ser, sabe, muito boa. E além do mais, para quem gosta de foto, ver um 7500 ali na estação Rio Grande da Serra vai ser algo fantástico. É a primeira vez que um trem novo ali passa por Rio Grande da Serra. Não tinha feito. Eu não sei se tinham sido feitos outros testes. Eu lembro-me de. Me lembro, né? Eu me lembro, né? Isso não existe. Mas existem alguns testes de série 8500 na linha 10, o que é algo muito interessante também. Né? Mas então fica a notícia muito boa aí para os usuários da linha 10 que reclamam todo dia. A gente só tem trem velho, tá quebrando, tá trem velho, tá quebrando. E agora um trem novo, um trem que dificilmente quebra, um trem que tem suporte, é um trem moderno, um trem que tem peça de reposição. Então vamos ficar atentos a essa notícia. Eu vou ficar acompanhando atentamente essa realocação para quando acontecer, como vai acontecer, como será noticiado, porque isso realmente é um baque muito grande. Os usuários da linha 10 não esperavam por essa, nem eu que sou entusiasta do sistema, um entusiasta bem ferrado, estava esperando por essa realocação. Nós pensávamos que, pelo menos eu pensava, que talvez ali o 7000 ou 2000 fosse operar ali na linha 10, mas o 7500, que é um trem que é muito novo também, muito bom, vai operar lá perfeito também, muito bom para operação. Com certeza, esse lote dos 65 novos trens já estão fazendo seu efeito, permitindo realocações. Agora, uma dúvida que fica, que não foi esclarecida até o momento, beleza, você vai realocar 8 trens 7500 da linha 9 para a linha 10. Mas quem vai substituir os trens da linha 9? Que vão ficar defasados ali? Porque a linha 9, lembra? A linha 9 é uma linha que está também em crescimento. Não lembro se as obras foram retomadas ou não. Acho que já está em processo de retomada das obras, a linha 9 Esmeralda, né? Que pretende expandir com 2 estações, Mendes, Vila Natal e Varginha, que são estações com demanda aproximadamente de 120 mil pessoas, cada uma delas, ou seja, um reduto de subúrbio mesmo, retomando ali o que a FEPASA fazia antigamente, completando o trecho na linha 9, e com certeza a gente vai ter que dar uma resposta, uma contramedida em relação a esses trens. Será que a gente vai ver de novo Série 2 e 100 rodando lá na linha 10, como era nos velhos tempos? Bom, eu particularmente não sei, creio que não. Alguns dizem que os trens da série 7000 que estão circulando nas linhas 7 e na linha 11 podem vir a ser realocados para a linha 9, enquanto dizem até que a série 9000 vai ser realocada para a linha 12. Já ouvi aí alguns relatos de um trem série 9000 andando na linha 12, certo? Então pode ser que nós temos uma padronização de 8.500 no Expresso Leste, 9.000 na linha 12, os 7.000 que estão na 12 e na 7 e na 11 vão ali para a linha 9, e o 7.500, que é uma frota diferenciada. O 7.500, para quem não sabe, eu vou contar uma coisa interessante agora para vocês, que vocês talvez não saibam. Qual a diferença entre um trem 7.000 e 7.500? O que é diferente? Porque você olha para ele é igual, né? Qual a diferença? Porque o que tem que faz a semelhança ali? Na verdade, na realidade, a semelhança, a diferença dessa composição 7.500 para 7.000, a parte externa, estética, não tem diferença alguma. Se tiver, é mínima. A principal diferença, pelo menos constatada ali pelos principais entusiastas, é o layout do salão, ou seja, enquanto o série 7000 possui bancos de maneira... Não, ele possui bancos verticais, né? O 7500 possui bancos horizontais, ou seja, vamos usar ele definido por um padrão. A gente tem uns trens série... que a gente já pegou um trem novo, um 8000 ou um 9000, né? O trem série 9000 ele tem o mesmo layout do trem série 7000, enquanto um 8500, 9500 e 8000 tem o mesmo layout do série 7000. Peraí, eu falei agora bem errado. Repetindo.
O Série 7500 tem um layout muito parecido com o layout que você encontra no Série 8000, no Série 9500, no Série 8500, certo? Enquanto o Série 7000 ele tem um layout parecido com os trens da Série 9000, certo? Com os trens Série 1100, certo? Deixa eu ver, os trens também que são da série 3000, enfim, são aqueles assentos mais compactados, que são aqueles assentos que tem frente e trás, enquanto os trens mais modernos, eles têm os assentos no corredor, tem uma dupla de assento trás-frente e o assento de corredor aquele longuinho, que é um enfileirado no outro, né? Que é essa a principal diferença, além de ter uma região das portas mais larga, né? Não as portas, a região das portas é geralmente um pouco mais larga para possibilitar uma facilidade na entrada de usuários. Quem for da linha 10 vai perceber essa mudança aí nos trens. Isso vai com certeza dar uma dinâmica muito melhor para a linha que fazia ali até Rio Grande da Serra um pouco mais lento, agora vai ganhar agilidade, porque os trens que estão na frente serão mais rápidos, possibilitando então, com certeza, sem sombra de dúvidas, uma melhora tremenda em tudo que se refere à mobilidade. Parabéns à linha 10. Quando esses trens começarem a operar plenamente na linha, pode ter certeza que eu vou caçar eles para fazer aí um registro único dessa série que, com certeza, muitos não acreditariam que é verdade até a confirmação dessa notícia. Muito bem, esse foi mais um podcast no Trecho. Podcast de número 15. Agradeci muito, então, as pessoas que estão ouvindo o programa, que estão compartilhando, que estão sempre aqui comentando. É uma satisfação imensa estar prestando esse serviço para vocês. Uma comemoração especial agora. Atingimos a nossa, não meta, mas atingimos uma nossa marca de 100 inscritos no canal. Os primeiros 100 inscritos já estão ali. Com isso nós ganhamos um pequeno bônus do YouTube. Para quem não sabe, eu vou dar uma dica aqui. O YouTube ele permite, quando a pessoa atinge 100 inscritos, que você possa fazer a personalização da URL do canal. Ou seja, agora o canal tem uma identidade praticamente. Não é mais um monte de letra embaralhada no link. Agora tem um link que eu possa compartilhar e facilitar a vida das outras pessoas para poder achar o canal. Agora, youtube.com/SP sobre trilhos. youtube.com/SP sobre trilhos. Não tem mistério, você cai aqui neste canal. O horário você define, porque aí é o seu gosto. Mas isso é muito bom, vai facilitar em muito a comunicação visual, a comunicação para quem não é inscrito, para quem não conhece, vai ter esse contato mais aberto. E com certeza essa primeira marca de 100 inscritos é muito importante. O podcast em si tem sido muito importante, porque principalmente no podcast, eu tenho atingido resultados muito além dos esperados. É claro, alguns episódios ficam muito bons, outros ficam abaixo da média, mas todos eles têm uma participação muito grande ali das pessoas comentando. E eu, claro, respondo todas as pessoas na medida do possível, sabe? Então, deixem seus comentários, deixem suas dúvidas, o que vocês querem ver daqui para frente, o que vocês não querem ver. Recebi sugestões de várias pessoas, agradeço uma pessoa que entrou em contato comigo, o Alexandre Palmeira. Ele entrou em contato comigo para poder tirar algumas dúvidas, eu respondi ele, dei umas sugestões também para colocar mais notícias no podcast. Vou tentar seguir o conselho, né? Afinal de contas, incrementar um pouco mais, mas eu tento passar o que é de mais relevante, o que é de mais interessante, para não desviar muito o foco, porque se eu desvio um pouco o foco, fica complicado. Essa notícia que eu falei da Siemens foi justamente para isso, né? Para diversificar um pouco mais, não só o metroferroviarismo, assim, pela operação plena do trem, mas também para as empresas do setor, porque isso afeta o mercado, e o mercado também está girando. Então é importante a gente poder falar sobre esses processos que acontecem alheios, né? Fora do âmbito do Estado. Certo? Pois bem, então é isso. Agradeço muito a cada um de vocês aqui inscritos no canal. São 100 pessoas atingidas aí com sucesso. Já dá para encher ali um pequeno salão, já dá para
alugar um pequeno salão e fazer uma pequena palestra já, mas, né, ainda não pretendo fazer nada físico eventualmente, né? Se eventualmente, como o canal crescer de maneira consistente, eu possa fazer algumas coisas mais interessantes, mais especiais, algo mais incisivo com quem é inscrito, porque minha intenção é ter, sim, no canal a interatividade que é sempre necessária. Portanto, é isso, eu agradeço, tenham todos uma ótima semana e até a próxima edição do podcast no Trecho.